de um pequeno buraco na área. Felizmente, ninguém ficou ferido ou queimado durante este incidente. Você, Dom e Hash 39, normalmente ouvem as palavras tornado e Connecticut na mesma frase na área da Nova Inglaterra, com apenas 8 chegando à costa em média. Dito isto, um dos tornados mais mortais da história do EUA atingiu o oeste de Massachusetts em 1953. E outra dessas raras tempestades atingiu Cheshire, Connecticut, em meados de novembro de 2021, embora fosse uma tempestade F0. Deixou aqueles que viviam entre Warren e William Street em ruínas. Veja só o que ele fez no quintal deste homem e do Hash 39. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, a tempestade atingiu cerca de 90 metros de largura, dezenas de árvores e até danificou o placar do Cheshire Sideshow. A limpeza começou assim que a tempestade passou. No entanto, os proprietários foram cobrados mais de $4.000. Eles decidiram pegar algumas ferramentas e fazer isso eles mesmos. Apesar de todos os danos, ninguém ficou ferido durante a tempestade. Muitos moradores viram isso como um raio de esperança, pois suas motosserras ganharam vida na semana seguinte. Em 29 de agosto de 2021, o furacão Ida atingiu a costa sudeste da Louisiana com força devastadora. Para piorar a situação, a tempestade de categoria 4 atingiu o país no 16º aniversário do furacão Katrina. Para muitos, essas velhas feridas ainda não estavam completamente curadas. À medida que a tempestade se aproximava das câmeras de CFTV do Corpo de Bombeiros Noel 12 em Delacroix, Louisiana, eles capturaram imagens incríveis de antes e depois das ondas causadas por Ida. Veja como as coisas mudam completamente em apenas uma hora. Esta inclinação é vista debaixo da torre de água atrás do corpo de bombeiros. Você pode ver Ida chegando à costa por volta das 10h30 daquela manhã. Por volta das 11h40, toda a área estava submersa. Olha como a rua em frente ao corpo de bombeiros está alagada e como a água enche o que pensamos ser o interior da garagem. No Google Maps, você pode ver como toda essa região nada mais é do que água e pântanos que levam ao Golfo do México. A estação e os outros edifícios ao redor, simplesmente Jim e Hash 39, têm uma chance. De acordo com o Serviço Meteorológico Nacional, a velocidade do vento atingiu 240 km/h. Quando Ida atingiu a costa, as ondas chegaram a 3 metros em algumas das Ilhas Barreira e ultrapassaram 1,5 metro em Nova Orleans. Quando terminou, Ida havia causado danos estimados em $75 bilhões. Tahón, Espanha, é uma famosa cidade turística na ilha maior das Ilhas Canary, na costa noroeste da África. Somente em 2003, mais de 6,5 milhões de pessoas visitaram a ilha. Eles tiveram sorte de não terem visitado Hash 39. Em novembro de 2018, eles podem ter sido levados para o mar. Em meados de novembro, uma forte tempestade no Oceano Atlântico forçou autoridades do governo de Tenerife a declarar alerta de emergência na ilha. Caminhos de até 6 metros de altura foram vistos indo em direção à cidade turística. Observe esses turistas filmando a onda quando finalmente chegam ao calçadão. Segundo o prefeito, as autoridades locais evacuaram aproximadamente 65 apartamentos em um raio de 2 quarteirões.
Infelizmente, a ação rápida deles evitou que alguém se machucasse quando as ondas chegaram à costa. Em outras partes da ilha, ondas semelhantes quebraram janelas de vidro de um restaurante de hotel, inundando o prédio e espalhando vários pedaços quebrados por todo lugar. Lutos. 29 de agosto de 2021, o furacão Ida atinge Port Fourchon, Louisiana, Tuxtla. O furacão de categoria 4 foi o mais forte a atingir o estado de Pelican desde o furacão Katrina. Coincidentemente, 29 de agosto foi o 16º aniversário da famosa tempestade. Devastou a região da costa do Golfo e desencadeou uma onda de tornados destrutivos no nordeste dos Estados Unidos. Um desses tornados, um IF-3 com ventos de mais de 240 km/h, pousou em Utica Hill, Nova Jersey, uma pequena cidade de 4.600 habitantes no condado de Gloucester. O morador local estava do lado de fora com seu cachorro observando a tempestade, se formando à distância. Ele sabia que isso aconteceria e estava se preparando para o inevitável. Ele e seu cachorro conseguiram chegar ao porão momentos antes da tempestade quase varrer o bairro do mapa. De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia, deste tornado deixou um caminho de destruição de 20,3 km pela área. São várias casas. Uma mulher comparou as consequências a uma zona de guerra, e depois outra disse que suas vidas inteiras foram destruídas em 100 dias. Tornados são extremamente raros em Nova Jersey. Mas este vídeo mostra que elas ainda podem acontecer. Se você e Hash39 estiverem em casa quando um deles atacar, o lugar mais seguro é no seu porão, ou em uma sala segura designada. Fique longe de janelas e paredes externas e não use Hash39. Esqueça seus animais de estimação sempre que tiver tempo para pegá-los. Hickling, Washington, é uma pequena cidade no condado de Baytown, localizada na confluência dos rios Ucayma e Columbia, com uma população de cerca de 60 mil pessoas. Em 20 de fevereiro de 2020, alguns moradores locais ficaram sem energia quando um enorme bando de pássaros chegou à cidade. Um homem e seus amigos estavam na varanda quando chegou a cidade. Vários pássaros pousando nos fios de energia do outro lado da rua. Antes que ele percebesse, centenas de passarinhos estavam pousados nos fios, fazendo-os se unir. É só uma questão de tempo até que eles quebrem. Por que os pássaros pousam em linhas de energia? A resposta é bem simples. Eles são quentes. Os pássaros tendem a se reunir nos fios para gerar calor extra. Geralmente você só vê alguns, talvez uma dúzia de cada vez. Eles são tão pequenos que, em circunstâncias normais, nunca seriam capazes de quebrar os cabos. Além disso, eles são pequenos demais para completar um circuito, o que significa que não podem ser eletrocutados. Os pássaros estão perfeitamente seguros em linhas de energia, desde que suas asas não toquem em outro fio, no poste. Entretanto, ou no chão, quando algumas centenas de pássaros pousam ao mesmo tempo, podem surgir problemas. Para Javier Melendez, 22 de agosto de 2024, foi apenas mais um dia de trabalho. Ele trabalhou como técnico de produção em Marion, Texas, uma pequena cidade com cerca de 1.000 habitantes no condado de Guadalupe. Enquanto trabalhava ao ar livre, ele notou objetos leves flutuando no ar. Foi então que ele viu um pequeno vórtice à distância. Ele pegou o telefone para gravar um pouco antes de a pequena moto se transformar em um enorme redemoinho de poeira. Javier comentou mais tarde que o redemoinho de poeira foi uma das coisas mais loucas que ele já tinha visto. Ele ficou paralisado pelo choque e simplesmente esperou pelo melhor enquanto posava. Era irritante sentir pequenas pedras batendo em seu uniforme. E ele disse que o vento soprava seu chapéu como se fosse uma peruca.
Felizmente ele e seu colega de trabalho escaparam ilesos e puderam rir do incidente depois. Redemoinhos de poeira como esse se formam em áreas onde o solo é extremamente quente. Em outras palavras, o sul do Texas é um lugar perfeito. O ar quente no solo sobe através do ar mais frio acima, e essa elevação repentina faz com que o ar se mova horizontalmente em direção ao centro e para baixo, criando um efeito de vórtice. Esse processo é repetido até que o redemoinho de poeira seja formado. Semelhantes à patinação de um estatista, embora sejam geralmente inofensivos, o vento pode ser forte o suficiente para lançar pedras e pequenos detritos. Javier teve sorte de estar usando roupas de proteção e um capacete. A recomendação geral é evitar redemoinhos de poeira, se possível. Capacete. A província de Yunnan é o maior estado do centro-sul da China, lar de aproximadamente 66 milhões de pessoas, espalhadas por uma área do tamanho do Kansas. Para colocar isso em perspectiva, seria como multiplicar a população atual do Kansas por 22. Em 7 de fevereiro de 2024, um homem estava do lado de fora em Yunnan, logo após uma forte tempestade de neve. Centenas de quilos de gelo e neve se acumularam no telhado acima de sua cabeça. Felizmente para ele, seus sentidos de espião entraram em ação quando ele ouviu algo farfalhar. Agora nós e Hash 39 aqui adivinhando isso. Não era e Hash 39 de Spider-Man. A maioria das pessoas teria simplesmente olhado para cima para ver o que era. E Hash provavelmente teria sido bom estar coberto de neve como em Hash 39, a melhor maneira de começar uma manhã de quarta-feira. Em meados de 2010, a região de Saurashtra, em Gujarat, na Índia, decidiu Até resolver então, uma crise. todas as 11 áreas do distrito sofriam com secas prolongadas. Em comparação com o resto da Índia, receberam significativamente menos precipitação. O que significava que suas represas e reservatórios não eram enchidos com a frequência necessária. Assim, em 2017, o projeto Saurashtra Narmada, Afdara e Zorn foi incluído, que bombeava a água do rio Narmada para o reservatório Ajaí. Até onde sabemos, a Índia construiu um enorme sistema de encanamentos, conectando ambas as fontes de água. Viaja contra a gravidade para encher esta represa, produzindo um efeito incrível semelhante a uma fonte. A represa Rio foi uma das primeiras do tipo construídas depois que a Índia declarou independência. Desde 1959, tem sido uma fonte crucial de água potável para as comunidades locais. Antes disso, eles dependiam de um pequeno lago artificial, construído no final do século XIX. Graças ao projeto SUN, os moradores locais não precisam mais se preocupar com a falta de água. Em outras partes do mundo, algumas represas fazem algo semelhante. Às vezes, eles ficam muito cheios por causa da chuva e são obrigados a abri-los com uma porta para manter a estabilidade. Por exemplo, veja esta barragem na usina hidrelétrica de Furnas, no Rio de Janeiro, Brasil. Observe a água jorrando como uma mangueira de incêndio gigante quando eles precisam liberar a pressão. Dar a pressão. Impressionante, não é? No Hash 39, imagine a velocidade com que essa água sai. Nele, em Hash 39. Não é algo que você em Hash 39. Uma cena você quer colocar em julho de 2022, na Desaulande Dan. Na província de Yunnan, na China, a usina hidrelétrica do Rio Amarelo realizou uma operação de constantes que causaram inundações repentinas. No verão de 2022, os níveis recordes de água na barragem foram rompidos.
Felizmente, a água pode ser drenada antes que uma tragédia aconteça. O projeto de descarregamento ocorreu em 5 de julho, e os moradores se reuniram para assistir enquanto milhões de galões de água desceu o vertedouro para o Rio Amarelo. Parecia quase uma tempestade de areia gigante surgindo acima da superfície. Esta barragem tem mais de 150 metros de altura e aproximadamente 1.300 metros de largura. Ele pode armazenar impressionantes 50,6 milhões de metros cúbicos de água e gerar cerca de 5,1 TW, o suficiente para abastecer 357 mil casas por um ano. Mi. Noryata, Índia, é uma província sem litoral ao norte de Bangkok. Lar de cerca de 758 mil pessoas, incluindo 2 trabalhadores do armazém que tiveram sorte de sobreviver. Era 20 de abril de 2021, quando os remanescentes do super tufão Suragar, a primeira tempestade com o nome da temporada de tufões de 2021. Eles varreram o sudeste asiático com uma força tremenda. Em Noryata, ventos fortes e chuvas incessantes causaram danos generalizados. Foi então que 2 homens se viram presos dentro de um armazém, momentos antes da tempestade derrubá-lo. Câmeras de segurança dentro do armazém estavam gravando quando a tempestade chegou. Observe o vento derrubar a parede e destruir o telhado de metal como se fosse. A câmera voa e cai em uma pilha de escombros, enquanto a chuva torrencial atinge tudo em seu caminho. A chuva torrencial atinge tudo em seu caminho. Somente depois que a tempestade passou, as equipes de resgate puderam inspecionar os danos e resgatar os trabalhadores presos. Segundo um dos homens, o prédio começou a tremer violentamente à medida que o vento aumentava de força. Em Hash 39, quando seu colega de trabalho o chamou para se esconder dentro de seu carro. Eles se abrigaram adentro e gritaram quando o prédio desabou sobre eles. Felizmente o carro resistiu e ambos os homens escaparam ilesos. Em outros lugares, os moradores lidaram com as consequências da tempestade, enquanto as enchentes devastavam suas casas e empresas. Infelizmente, isso foi apenas o começo para a Tailândia e outras partes do Sudeste Asiático. Abril marcou o início da temporada de monções tropicais. Wayanad, Índia, é um dos 14 distritos do estado costeiro de Kerala, de cerca de 850 mil pessoas que enfrentam monções intensas durante a estação chuvosa. Em 9 de julho de 2018, moradores da pequena vila de Aku, eles se encontraram ao redor de um velho poço que estava à beira do colapso. Mutazikina, que se traduz como avó e Hash 39, é um marco em Abudkod, há décadas. Então, num piscar de olhos, a avó se foi. De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o deslizamento de terra danificou 9 veículos, alguns mais do que outros. Felizmente, todos saíram ilesos e apenas 2 pessoas sofreram ferimentos leves. Infelizmente, o deslizamento de terra bloqueou ambas as direções de uma rota principal que conecta Weilong à cidade de Taipei. E aqueles presos em ambos os lados tiveram que esperar. Equipes de limpeza chegarão para remover os detritos. Após este deslizamento de terra, as autoridades taiwanesas alertaram contra a condução perto de estradas montanhosas, enquanto fortes chuvas continuavam a atingir a ilha. Nunca. Você nunca sabe quando ou onde um desses deslizamentos de terra pode ocorrer. Rogue Hill, na Carolina do Sul, é a maior cidade do condado de York em população. Abriga cerca de 75 mil pessoas, incluindo uma família que nunca esquecerá o aniversário de sua mãe e Hash 39. O rio Tanana é uma hidrovia de 948 quilômetros no centro do Alasca. É um tributário do rio Yukon que nasce perto da fronteira com Yukon, Canadá e flui para noroeste. Até chegar ao rio Yukon, no Vale Tanana, embora possa parecer que está em meio do nada, algumas pessoas ainda vivem ao longo de suas margens, e essas pessoas precisam eletricidade. Em 7 de maio de 2023, uma equipe de serviços públicos chegou para investigar um poste elétrico que estava perigosamente perto de cair.
Quando chegaram, encontraram uma velha cabana prestes a cair na água. Ponto. Cerca de 3 minutos depois, a Mãe Natureza reivindicou a casa para isso. Ponto. Eles tentaram consertar, uma vez. Se tivéssemos. Ponto. E adivinhe? Eles e Hash provavelmente pensam que, bem, ele e o Hash 39 são uma casa perdida. E eles se esqueceram completamente disso. As regiões montanhosas da China e do Hash 39 são incrivelmente instáveis, fazendo você se perguntar por que as pessoas continuem construindo casas lá. Ponto. Em 7 de julho de 2020, de Xangu, ocorreu uma cidade de nível de periferia no noroeste da província de Hunan. Ponto. Depois de evacuar suas casas, os moradores fugiram. Eles se reuniram em um ponto alto para assistir à Mãe Natureza engolir tudo o que possuíam. O deslizamento de terra teria levado 4 casas. Uma empilhadeira, uma escavadeira e um bonde. Felizmente não houve vítimas. Provavelmente porque todos foram inteligentes o suficiente para observar o deslizamento de uma distância segura. Ao contrário desses homens de Uttarakhand, na Índia, quando um deslizamento de terra ocorreu perto da aldeia de Darula, eles correram em direção ao desastre para registrá-lo de perto e pessoalmente. Bem, se você e Hash 39 vão arriscar suas vidas por imagens, pelo menos fotografe na horizontal. Bem, pelo menos eles tiveram o bom senso de recuar, pois o deslizamento de terra estava se aproximando. O Mar do Norte é um corpo de água de 220 mil milhas quadradas que fica entre o Reino Unido, norte da Alemanha e Escandinávia. É conhecido por ter algumas das águas mais turbulentas da Terra, resultando em muitas missões de busca e salvamento a cada ano. Barcos de pesca e trabalhadores do petróleo ficam encalhados no mar. Em dezembro de 2011, o amigo do ciclone Helden, também conhecido como Furacão Mac, trouxe ventos fortes para a Escócia, Ilhas Britânicas e partes da Escandinávia. Velocidades do vento excedendo 165 milhas por hora provocou ondas enormes no mar. Do norte, os marinheiros a bordo deste navio de resgate podem estar acostumados para condições difíceis, mas isso não os torna menos assustadores no Hash 39. Às vezes é melhor tirar os olhos da água no Hash 39 e tomar um café ou um lanche rápido, assumindo que você tem equilíbrio para se mover. Durante tempestades no Mar do Norte, pode crescer até 65 pés imediatamente do tamanho de um prédio de 6 andares. Às vezes, essas tempestades produzem o que chamamos de ondas irregulares, que são significativamente maiores do que todas elas. Outras ondas ao redor dela.
As ondas irregulares já foram consideradas uma lenda. Piratas e marinheiros contavam histórias sobre monstros marinhos que produziam altos níveis de arte. Paredes de água capazes de engolir um navio inteiro. Só recentemente, elas foram aceitas, como é real entre a comunidade científica, embora o júri ainda não tenha decidido a existência de monstros marinhos. A mãe natureza não se importa em hash 39 de que você em hash 39. Não importa se está no hash 39. É Natal para esta família, em Queensland, Austrália. Era dia de Natal no ano passado. Várias outras famílias estavam acampadas na Gold Coast quando a chuva aumentou. E o vento começou a atingir sua caravana abruptamente. Momentos depois, eles se viram no meio do que presumiam ser um tornado. No hash 39 entrou em modo de proteção, primeiro tentando salvar sua caravana. E então, direcionando sua atenção para sua família. Infelizmente, nossa cinegrafista nunca mais atendeu. Mal, canal. Segundo o marido, só ouvimos a tempestade do lado de fora do acampamento. A família fugiu para um banheiro próximo. Certa vez, acreditando que a família estava segura, o marido retornou ao acampamento e resgatou mais pessoas da tempestade. Segundo seu relato, ele deve ter atraído 40 mulheres, e as crianças as levam ao banheiro. Agora, há alguma controvérsia online sobre como classificar a tempestade. Algumas fontes dizem que foi uma forte tempestade de vento em linha reta, enquanto outros dizem que foi um raro tornado australiano. Os meteorologistas afirmam que entre 30 e 80 tornados ocorrem no país a cada ano. No entanto, eles ocorrem principalmente em terrenos planos e áreas despovoadas. Se é um sumidouro, não importa para a equipe hash 39. No final das contas, foi a mãe natureza no hash 39. Diga Feliz Natal, Fort McMurray. É uma pequena cidade em Woodfall, Alberta. Costumava ser um player significativo no Canadá e no hash 39, uma indústria petrolífera nacional. Mas isso mudou em 2016 depois que um grande incêndio florestal quase transformou toda a região em cinzas. Em 1º de maio de 2016, um incêndio florestal irrompeu na floresta, a cerca de 15 quilômetros ao norte da cidade. Tinha acabado de passar por um inverno anormalmente quente e seco, e agora estava enfrentando um calor recorde. Na primavera, ventos fortes e 32 graus Celsius de calor criaram o que alguns chamaram de tempestade perfeita para um incêndio florestal. A ordem da situação surgiu quando o fogo se espalhou rapidamente. Aproximadamente 88 mil pessoas entraram em seus carros e tentaram escapar do incêndio. A calma. Câmeras frontal e traseira gravando durante a odisseia, nos dando uma visão em meio. Relato em primeira pessoa de sua fuga selvagem do incêndio de Fort McMurray. Nosso motorista. Retornou à fila depois que o caminhão de bombeiros passou.
Imagine olhar para frente e ver toda aquela fumaça e fogo. Talvez tenha ajudado saber que eu não estava sozinho no Hash, centenas de pessoas tentando evacuar atrás dele. Agora você pode perceber que as pessoas estão começando a entrar em pânico. Ponto. Você. Enquanto alguns motoristas tentam evitar outros, pode ser a pior coisa que você pode fazer nessa situação, pois causar um acidente colocaria em risco todos os envolvidos. Atrás de vocês, muitos os... Uma salva de palmas para o nosso motorista por manter a calma e deixar os veículos de emergência. Os verdadeiros heróis são aqueles que dirigem em direção ao perigo pelo bem-estar dos outros. Nosso motorista volta à linha, e as coisas parecem estar melhorando. Mas o amanhecer e o Haxixe 39 não se deixem enganar pela fumaça branca e Haxixe 39. Este pesadelo daqui, nosso motorista, tem um último empurrão em direção à segurança. Infelizmente, é através de uma enorme parede de fumaça preta que as pessoas passam por cima dela. Felizmente, nosso motorista e todos que estavam atrás dele saíram ilesos.
Você. 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 E o incêndio de Fort McMurray queimou quase 1,5 milhão de acres, antes que os bombeiros finalmente os apagassem, destruindo mais de 3.200 estruturas, e causou quase 10 bilhões de danos em danos quanto ao que causou o incêndio. Especialistas rapidamente descartaram a possibilidade de o raio ter sido causado por outras faíscas naturais. Uma longa investigação concluiu que o incêndio foi provavelmente resultado de atividade humana. Ocala, Oklahoma é uma pequena cidade na fronteira do Canadá e Rei e Hash 39 como Fisher. É o lar de aproximadamente 1.100 pessoas que vivem 40 milhas a noroeste da cidade de Oklahoma. 1,9 milhas quadradas de cobre apenas 0,14% ou cerca de 1,6 acres, é água que mudou tudo. Lembro-me de quando uma enchente rápida passou pela cidade no final de maio. Vários dias de clima severo foram relatados na área de OKC no dia anterior à gravação. Neste vídeo, o Serviço Meteorológico do ZEUA relatou quase 60 tornados. Confirmado nas planícies centrais e meridionais, com eles veio o suficiente. Fortes tempestades sobrecarregam sistemas de drenagem, levando ao colapso total de uma estrada de terra em Ocala. Esses enormes esgotos nunca tiveram chance. Nosso cinegrafista era um trabalhador rodoviário do condado de King e Hash. 39 Fisher, ele e sua equipe chegaram para avaliá-lo sob a estrada para desviar. Durante períodos de chuva forte, no entanto, essas garrafas de vinho continuaram a receber água e acabaram por erodir o solo uma vez a cada poucos dias. Gotas além do resto vieram em ondas após esta enchente. Ocala, Oklahoma, 0,14% de água. Aproximadamente 100% de água na capital tailandesa. Bangkok ocupa cerca de 6.600 km² de terra e abriga aproximadamente 9 milhões de pessoas, representando cerca de 133% da Tailândia, e Hash 39. A maior parte da população vive em áreas urbanizadas, enquanto outros residem em pequenas vilas e blocos residenciais nos arredores de Bangkok, onde vivem. Fora da cidade você buscará refúgio no dia 4 de outubro.
2021, quando um gigantesco redemoinho de poeira passou pela área. Embora não sejam tão fortes quanto tornados reais, um demônio de poeira significativo ainda pode causar danos significativos. Veja o que este fez enquanto engolfava a capital da Tailândia.